Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Deus, na sua infinita graça, nos abençoe. Precisamos dele para tudo o que vamos fazer. Não damos conta de fazer sem ele, porque nós somos ovelhas e ele é o pastor. Então, que ele guie os nossos passos, orienta-nos nas nossas decisões e que possamos, através de nossas vidas, sermos uma carta viva, lida por todos os homens, em todo lugar que formos, que sejamos este exemplo de lealdade, fidelidade, amor, consideração, respeito e uma âncora da verdade. Bem, nós vamos tomar aqui nesta ocasião o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo 6, muito conhecida essa passagem, quando ele narra que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam ali acima dele, e ele descreve os serafins como eles são. Eles tinham 6 asas, 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E eles tinham um cântico que dizia, cantavam ao Todo-Poderoso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só não vê quem é um cego, né? E principalmente a cegueira espiritual, que ela é terrível. Ela leva as pessoas a se colocarem contra o próprio Criador. Se colocam contra a sua palavra, se colocam contra os seus ensinos e adotam ídolos. Então se tornam os piores cegos. Agora, Isaías, ele foi um profeta de palavras encorajadoras, de grandes revelações a respeito do nascimento do Messias, a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Agora, ele recebeu uma incumbência, porque quando ele se deparou com aquela visão gloriosa, celestial, ele reconheceu a si mesmo incapaz de estar vivo, porquanto ele clamou: ai de mim que vou perecendo. E ele reconheceu aonde estava o seu erro. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esta capacidade de reconhecer a própria fragilidade, reconhecer a própria impureza e deixar de lado a hipocrisia, tentar fingir que é alguma coisa que não é, ela é nojenta diante de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com o qual havemos de tratar. E às vezes nós encontramos isto
pessoas que fingem serem cristãos, fingem ser seguidor de Jesus. Então se usa o termo evangélicos e não reconhecem que na verdade não são evangélicos, que eles estão lutando pelo reino do mundo, pelo poder político, poder financeiro. É como a pessoa que diz que é um patriota e trabalha contra a sua própria nação. Então os evangélicos se tornam a pior hipocrisia do evangelho. Pastores, membros, principalmente os líderes, que são os grandes, os que têm mais membros, os que têm mais recursos. O que eles querem? Pregar o evangelho? Não. Eles querem se opor a tudo que eles não lhes agrada, porque eles desejam o poder acima de todos. Mas Isaías reconheceu o seu erro, seus lábios, suas palavras, e ele estava vivendo com um povo de impuros lábios. Mas percebamos uma coisa. Então ele pensou que iria morrer por causa daquilo. Mas Deus o chamou para lhe trazer, para dar uma missão, incumbir a ele de trazer algo que seria usado lá na frente, quando aquele Messias ao qual ele falou sobre ele, sobre o seu nascimento, desde no capítulo 7, capítulo 9, outros, de que viria o Messias. E quando ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, Deus já tinha preparado algo para lhe purificar. Agora vejamos bem, o reconhecimento é o que não aconteceu com Adão, não aconteceu com Eva. Foi o fulano, foi o beltrano. Mude o mundo mudando primeiro você. Ninguém quer mudar, quer que os outros mudem. Mas ali Isaías foi mudado. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Agora Deus estava ali numa assembleia, e ele então fez uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O serafim não poderia vir? Os anjos atentaram para trazer as boas novas do Evangelho. Mas ele fez a pergunta: a quem há de ir por nós? Aí então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora sim, ele estava pronto, preparado para trazer a mensagem que Deus queria. E ele recebeu a mensagem para levar para o povo. E que mensagem foi? Talvez você não parou para pensar ainda que tipo de mensagem que Deus deu para Isaías levar para o povo.
por causa das suas mazelas, seus pecados, suas idolatrias, seu desprezo à palavra, sua estupidez e ignorância em relação ao Deus eterno. A mensagem que Deus mandou dizer ao povo através de Isaías está no versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Olha o verso 10. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e a converter-se e seja sarado. Então vejam bem, a mensagem era um juízo, a mensagem era uma condenação. Agora, mesmo Isaías sendo aquele profeta de calmo, manso, mas mesmo assim não podiam aceitar, porque houve uma barreira, e eles eram todos incrédulos, mesmo dizendo que eram filhos de Abraão, eram incrédulos. Então, quando aquilo veio à tona, Isaías pregou, anunciou, mas aquilo não podia entrar em seus corações. E cerca de 750 anos, ou quase 800 anos, ali estava o Messias prometido, trazendo ao povo aquela mesma mensagem, porquanto eles se colocavam contra a mensagem real, verdadeira de salvação, para seguirem os seus líderes hipócritas. Eu digo hipócritas porque Jesus disse que eles eram hipócritas, está escrito assim: falsos, enganadores, mentirosos, que modificavam a palavra pelas suas tradições, pelos seus modos. O que eles gostavam mesmo era de serem chamados de rabi, mestre, de vestirem belas roupas. Agora, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, nós vamos encontrar Jesus diante de uma multidão que também ouviam, mas não podiam receber, porque a mente deles estava pequena, a alma estava atrofiada, tinham se tornado aleijados espirituais. Eles eram prontos para odiar, eles não sabiam mais o que era amar, e ainda pensavam que eram seguidores de Jeová. Quantas pessoas estão pensando que são discípulas de Jesus, quando seus corações estão, a mente pequena para entender, para compreender, não tem o entendimento da palavra, e as suas almas estão atrofiadas, têm se tornado aleijados espirituais, que ao invés de amar, odeiam, que ao invés de querer a palavra, preferem aceitar um credo, um dogma, uma falsa mensagem que torce as escrituras. Por que isto? Justamente porque a profecia de Isaías estava se cumprindo ali, está se cumprindo ali. Então Jesus usou essa escritura. Mateus 13, ele diz o seguinte: pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converta e eu os cure.
Vejam bem a sentença dada ali por Isaías, através do profeta Isaías. Jesus estava repetindo isto. Ele diz isto, e nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, porque o coração está endurecido, e ouvem de mau grado, não usam a palavra de Deus como deveria ser usada, não a ouvem como deveria ouvir, porque os seus corações foram endurecidos para ela. Agora, Deus tem resgatado um povo, tirado do meio disto, tem aberto os olhos, tem amolecido os corações, tem dado entendimento para compreenderem as Escrituras. Então você não espere ser amado, ser querido por aqueles que têm os seus corações afetados pela ira, afetados pelo dissabor, pela hipocrisia, e se dizendo discípulo de Jesus, mas que não sabe o que é amar. Graças a Deus que Deus nos tem retornado a palavra e enchido os nossos corações de paz, de gozo, de amor, de alegria e de gozo celestial. Deus continue fortalecendo a todos, abençoando, enriquecendo cada dia mais, dando saúde no corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.